Diz assim a Escritura Sagrada: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Voltamos ao Senhor mais uma vez em oração. Ó Deus maravilhoso, Pai celestial, Pai de toda bondade, estamos aqui, Senhor Deus, reunidos no culto de adoração ao Senhor, e agora, depois de ler a Tua santa palavra, Senhor, palavra que o Senhor inspirou o profeta Malaquias a profetizar naquele tempo tão sombrio, naquele tempo tão nebuloso da fé de Israel. Ó Deus, e os nossos tempos também não são diferentes, Senhor, e nós precisamos do despertamento do Senhor em nossa vida. Precisamos que o Senhor venha arder com fogo do Teu Espírito em nosso coração. Pedimos ao Senhor, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, para que a Tua palavra, Senhor Deus, que é a palavra viva e eficaz, venha penetrar, ó Deus, onde instrumento nenhum consegue penetrar. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é escudo e broquel, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Ajude-nos no nome de Jesus. Amém e amém. Dia do Senhor, amados irmãos, é uma expressão muito abundante na Bíblia, principalmente nos profetas. Você sempre vai ver lá dia do Senhor. Esse dia é aquele onde o Senhor vem com julgamento sobre os ímpios e também para salvar o seu povo. O Senhor vem com julgamento, e você pode ler no profeta Isaías e em outros profetas, sempre tem lá a expressão ai, ai, isto é o dia do Senhor vindo em julgamento. E dentro do escopo cronológico neotestamentário da redenção, comentaristas mais conservadores dizem que o grande dia do Senhor começou com a encarnação de Jesus. E ele foi ganhando abrangência, culminando na intronização do nosso Salvador. Então, o dia do Senhor abrange séculos, amados irmãos. Não é um dia que você talvez seja levado a pensar, mas séculos afins. Por isso é correto dizer que ainda aguardamos esse grande dia do Senhor, o desfecho, na verdade, desse grande dia do Senhor. E quando ele se fechará? No juízo final. Estamos caminhando para lá. Estamos indo para lá. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo agora, às vezes a nossa diligência, ou também a nossa negligência, será pesada naquele grande dia. Esse dia que nós estamos terminando agora, amados irmãos, está indo para a eternidade. Que bom que você está aqui, fazendo parte, cultuando, na verdade, nem fazendo parte, mas cultuando ao Senhor. Muitos deixaram em branco esse dia que está indo para a eternidade. Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre este não vem o dano, ele não sofre o dano da segunda morte. Há muitas bem-aventuranças no Apocalipse. E também a outra bem-aventurança é aquele: bem-aventurado é aquele que desde já morre no Senhor, para que descanse das suas obras, das suas fadigas, e as suas obras o sigam. Esse dia teve obras. E ele está indo para a eternidade. Ele está indo para lá, está fechando essa cortina desse dia. Mas, irmãos, voltando aqui para o dia do Senhor, podemos dizer que
Esse dia começou com a encarnação de Jesus, e como eu disse, ele foi ganhando abrangência, e ele fechará na segunda vinda de Jesus. Estamos aguardando esse dia glorioso chegar, onde teremos a conclusão final. Mas até lá, irmãos, passamos por dificuldades, passamos por desânimo também, por que não dizer, passamos por grandes problemas, mas há uma promessa que não é minha, não é sua, não é da igreja presbiteriana, não é da igreja reformada, mas é uma promessa do Senhor Jesus, em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É esse dia que nós estamos aguardando. Nesse dia, Paulo diz que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Apocalipse diz que vivos e mortos serão julgados, grandes e pequenos, todos, sem exceção, estarão nesse grande e terrível dia do Senhor. É terrível para os ímpios, muito terrível para os ímpios, porque os ímpios ficarão à esquerda de Jesus. Imagina, irmãos, esta imagem no espaço, talvez aquele clarão, não sei como será, não tem como fugir da presença de Jesus, porque diz Apocalipse, numa linguagem figurada, que os céus se enrolarão como pergaminho. Não tem jeito de alguém voar, de alguém esconder da presença de Jesus. E o apóstolo Paulo diz que Jesus vem, ele vai dar um grito no ar, vai vir com voz de arcanjo, e a trombeta vai tocar. E quando isso acontecer, será o desfecho do grande e terrível dia do Senhor, grande para a igreja do Cordeiro, terrível para a igreja da besta, para a igreja do dragão, para aqueles que usam o nome do Senhor em vão, para aqueles que vão chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu não estou entendendo, por que, Senhor, nós estamos do lado esquerdo? Nós pregamos, nós falamos em Teu nome, Senhor, inclusive nós fizemos maravilha no Teu nome, milagres aconteceram em Teu nome, e o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vocês não me pertencem, eu não conheço vocês. E é naquele grande dia, nesse desfecho desse grande dia, que Malaquias está falando aqui, irmãos, que o Senhor Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Benditos de meu Pai. Mas o que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Duas palavras ou duas expressões grandes e terríveis no dia do Senhor. E quem não estiver escudado em Cristo, quem não estiver vestido com as vestes da justiça de Cristo, estarão à esquerda dele. E como diz aqui Malaquias: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aí é salvação, trazendo salvação para as vossas almas. E eu quero falar nesta noite com você que esta é a última mensagem do Antigo Testamento, e vamos ter aqui aproximadamente 400 anos sem Deus falar por escrito ou por profeta. É claro que Deus sempre esteve com o seu povo. Se você não estudou ainda a história dos Macabeus, como que Deus usou aquela família dos Macabeus para lutar bravamente contra os inimigos, você precisa ler e conhecer como que Deus esteve com aquele povo. Nesse interregno entre a profecia de Malaquias e o nascimento de Jesus. Deus sempre esteve com o seu povo, Deus nunca abandonou o seu povo, mas nós estamos falando aqui de escritos proféticos, de Deus levantar um profeta no seu nome e falar: vão ficar aqui 400 anos aproximadamente, e é a última trombeta, podemos dizer assim, do Antigo Testamento, onde a trombeta parou de tocar, houve um interregno, aí nasce Jesus. E como que Jesus nasceu? Você sabe. Como era o mundo quando Jesus nasceu? Que aqui é o dia do Senhor de Malaquias. Nós estamos do lado de cada cruz, do derramamento do Espírito. Nós estamos do lado de cada entronização do Messias.
nós estamos bem adiantados. Mas para Malaquias até Jesus, o nascimento de Jesus foi o grande dia do Senhor. E como estava o mundo naquela época? Lucas nos informa que o povo estava em grande trevas, muitas trevas, inclusive o povo da aliança estava em grandes trevas. E você deve lembrar, quando você lê os evangelhos, você vê Jesus debatendo contra os religiosos da época, togado, mitrado, santidade ao Senhor, paramentado, os filactérios alargados que Jesus falou, mas tudo hipócrita. Uma hipocrisia de dar nojo, de enojar a santidade de Deus. Esse foi o grande dia do Senhor, entre Malaquias até o nascimento. Agora, existe ainda esse grande dia do Senhor da sua segunda vinda. É o que nós estamos aqui. Nós estamos no final desse grande dia. Por isso, Deus envia uma mensagem de despertamento antes que Ele venha. Deus dá duas mensagens aqui, amados. Duas mensagens de despertamento para o seu povo antes do grande e terrível dia do Senhor. E a primeira mensagem que ele dá está no versículo 4. Deus faz uma conclamação ao seu povo. Volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Eles tinham abandonado a palavra de Deus. Você vê isso aí no versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Lembra da lei de Moisés. Lembrar aqui, obedeça à lei de Moisés. É preciso olhar para o passado para compreender as exigências que Deus fez na sua palavra. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Irmãos, se não colocarmos os nossos olhos na palavra do Senhor, se não pedirmos ao Senhor compreensão, nunca, jamais entenderemos as razões pelas quais Deus vai julgar os perversos e salvar aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz Deus que Ele prescreveu sua vontade a todo Israel. Está prescrito. A lei de Moisés. Volte-se para a palavra do Senhor. E quando você lê o rei Josias, você lembra do rei Josias? Irmãos, o despertamento, o avivamento nunca começa com ativismo religioso. É bom ter atividade religiosa, mas ativismo religioso não. As pessoas acham que Deus está preocupado com ativismo religioso. Deus está preocupado com o povo voltando-se à centralidade da sua palavra. Talvez você ainda não se apercebeu, desde a reforma protestante, o púlpito fica no meio do templo. Por quê? Centralidade da palavra do Senhor. É aqui, é daqui que Deus orienta o seu povo. E Ele está dizendo para nós, aqui nessa noite, lembra da minha palavra. O que a palavra de Deus diz antes que venha o grande dia do Senhor? O que a palavra de Deus diz? Jesus fez uma pergunta interessante, não é? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Como estará a igreja nos dias do Senhor? Jesus disse, Jesus falou. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, o dia que antecede, o momento que antecede, o tempo que antecede esse grande dia do Senhor, será marcado por grande apatia espiritual, por grande esfriamento espiritual da igreja. O mundo está cada vez mais voltado para si. É ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Ok, precisamos do dinheiro. Mas, amados irmãos, nós estamos no final, queridos, estamos no final. E não podemos nos enveredar com essas coisas. Precisamos muito mais de Deus, precisamos muito mais de dar ouvido à Santa Escritura, que nos está alertando, lembra da minha palavra. Meu Deus, quantos irmãos
Quantas pessoas não leram a Bíblia essa semana? Quantos esqueceram da lei do Senhor? Estavam preocupados demais com a horizontalidade e a verticalidade foi abandonada. E Deus, através da sua palavra, amados, exorta a mim e a você. Lembra da lei de Moisés. Lembra da minha palavra. E aqui está, queridos irmãos, um grande drama da revelação para os críticos da Bíblia, não é? Principalmente para aqueles que afirmam que os escritos de Moisés são ficção da mente humana. Isso não existiu. Bem, se são ficção, também a vinda do Messias é ficção, porque a própria Escritura diz que o Messias viria e salvar. Queridos irmãos, e para nós que estamos do lado de cá de tudo isso, estamos completamente perdidos, sem esperança, porque tudo não passa de ficção, se aquilo que Moisés escreveu é ficção. Mas aqui os críticos têm um problema, os críticos da Bíblia têm um problema. Jesus validou como escritura sagrada os escritos de Moisés. E é de lá que tudo começou, principalmente Gênesis capítulo 3, versículo 15, você lembra? Naquele cenário funesto, tenebroso, cinzento, o Senhor fala para Adão, ou dirige-se àquela serpente, que talvez ela esteja ainda de pé, que ela não rastejava ainda, e fala para ela: da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça, uma promessa da Escritura. Nascerá um que vai esmagar a sua cabeça. Então, se é ficção os escritos de Moisés, isso também é ficção. Então, é ficção também as bênçãos e maldições que Deuteronômio 28 e Levítico 26 dizem. É ficção. E é ficção também, porque Deuteronômio 28 é o Evangelho de Jesus Cristo em miniatura naquele capítulo. Porque eu não consigo cumprir a lei, você também não. E se aquilo é ficção, o que Jesus fez cumprindo o Deuteronômio 28 para que eu receba a bênção? Porque diz lá, se você guardar todos os mandamentos, você será o bendito, bendito, bendito e bendito. Agora, se vocês quebrarem uma lei, maldito, maldito, maldito. Então, todos nós estamos debaixo de maldição, porque nós não cumprimos mesmo a lei. E Cristo veio, assumiu o meu lugar, o seu lugar, e cumpriu o Deuteronômio 28. Agora eu não estou debaixo de maldição. E é por causa disso, amados irmãos, que nós oramos, inclusive agradecendo o alimento, porque esse alimento veio de uma terra que foi amaldiçoada. E os Paulo, através do Espírito Santo, diz: ore dando graças a Deus, santifique isso, porque veio de lá. Mas nós não estamos mais debaixo de maldição. Então, se tudo isso lá é ficção, Deuteronômio não existe e Jesus também não existe, então estamos todos debaixo de maldição. E se Cristo não existiu, também Deus não existe. E se Deus não existe, também não existe criação. E se a criação não existe, os críticos também não existem, porque Ele é a criação. Perceberam o silogismo ilógico deles? Perceberam isso? O filósofo existencialista, e por que não dizer humanista, René Descartes, ele ficou em grande dilema com isso, e ele escreveu uma frase que ficou famosa no mundo. Todos os estudantes de filosofia sabem dessa frase: penso, logo existo. Ele ficou em conflito. Mas se não existe Criador, então não tem criatura, então eu sou o quê? E ele ficou pensando: mas se eu tenho a capacidade de pensar, então é porque eu existo. Porque se eu não existisse, eu não tinha capacidade de pensar. René Descartes, o filósofo existencialista e humanista. Penso, logo existo. Então René Descartes também está errado, porque se os escritos de Moisés são ficção, e aqui, queridos irmãos, está o profeta Malaquias, na verdade, que vai citar dois personagens do Antigo Testamento que representam a palavra de Deus veterotestamentária. Ele cita Moisés no versículo 4 e ele cita Elias no versículo 5. Moisés representa a lei de Deus, toda a lei de Deus. E o profeta Elias é o representante dos escritos proféticos.
E Jesus validou isso também. Você lembra em Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus disse para os 2 discípulos no caminho de Emaús, que o sofrimento deles estava escrito na lei e nos profetas e nos salmos. O meu sofrimento está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Vocês são tão honestos de coração assim, para vocês não perceberem isso? Jesus validou isso. E aonde, irmão, tem uma tributação, um reconhecimento da palavra de Deus, o Salmo 119, é pura tributação de louvor à palavra de Deus. E aqui Deus está dizendo para mim e para você, falou para aquele povo lá, lembra da minha palavra, volta para a minha palavra, obedeça a minha palavra antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha. Engraçado que a Bíblia hebraica, os judeus não colocam o versículo 6 por último. No lugar do versículo 5 está o versículo 6. E no lugar do versículo 6 está o versículo 5, porque eles não queriam terminar o Antigo Testamento com a palavra maldição. Eles trocaram esse verso aqui. Mas a ordem dos fatores não alteram nada. Não alteram nada. Então, só para você, é só uma informação, porque o versículo 6 é o versículo 5 na Bíblia hebraica, e o versículo 5 é o versículo 6, por quê? Não, mas a palavra do Antigo Testamento não pode terminar com a palavra maldição. Eles trocaram. Então, você viu aqui, queridos irmãos, antes que esse dia chegue, que Deus diz para mim e para você nessa noite? Lembra da minha palavra. Estude a minha palavra, aprenda. Porque é nela que está todo o arcabouço, todo o script da minha volta. É nela que você vai encontrar os sinais, e é isso que nós vamos falar agora no versículo 5 e 6. Observe os sinais e acontecimentos. Observe. Mas você pode dizer, não estou vendo sinal nenhum, pastor. Pois é, está nas entrelinhas, né? Está nas entrelinhas. Aqui precisa fazer um esforço hermenêutico e exegético. Observe os sinais e acontecimentos. Diz Deus no versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora pensa comigo aqui, irmãos. O que Deus estava dizendo para o auditório original do profeta Malaquias? Ele estava dizendo, qual era o contexto espiritual dos dias do profeta Malaquias? Por que eu enviei o profeta Malaquias lá, o profeta Elias lá atrás? Por que eu enviei? Nós precisamos, irmão, voltar antes de Malaquias para entender o que o Senhor está falando aqui. Qual era a temperatura espiritual nos dias do profeta Elias? Era alta ou baixa? Muito baixa, muito baixa. A temperatura espiritual nos dias do profeta Elias. Toda a nação de Israel, na verdade, toda a tribo, as 10 tribos, estavam misturando as coisas. Estavam adorando Baal e adorava Deus. E Deus envia o profeta Elias e diz, por que vocês estão cocheando em 2 pensamentos? Cochear é mancar. Ora, pende para lá, uma pessoa coxa, ela manca. Ou ela está para lá, ou ela está para cá. Ela está para lá ou está para cá. E Deus envia. Por que vocês estão cocheando em 2 pensamentos? Se é Baal, fica só do lado de Baal. Se é a Deus, sirva a Deus. Então, eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E com a autoridade de Deus, irmão, esse profeta fez fogo cair do céu para abater a arrogância dos inimigos. E ao mesmo tempo, exigir do povo de Israel uma tomada de decisão. E mais tarde, ficamos sabendo que Elias foi levado vivo numa carruagem de fogo para o céu, à vista do profeta Eliseu. Esse foi o dia do Senhor para o profeta Elias, um dia de salvação para ele.
E em virtude de Elias não ter passado pela morte, havia, irmãos, grande expectativa por parte de alguns judeus que ele voltaria novamente à terra. Isto era recorrente em Israel. Elias vai voltar de novo, porque ele não morreu, ele subiu. E o profeta diz: eu vou enviar o profeta Elias. Malaquias, eu vou enviar o profeta Elias. Se você quiser dar uma olhada, só para frente aí, Mateus capítulo 17. Como era o pensamento deles naquela época? Mateus capítulo 17, versículo 10 e 13. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, se necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto disseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Quem era Elias? Um homem sisudo. Ele não tinha, vamos dizer assim, a liturgia do cargo que demandava a postura de um servo com o rei. Para passar perto do rei, tinha que curvar a cabeça: vivo rei para sempre. Quando Elias chegou perto de Acabe, ele diz: assim diz o Senhor, não vai chover, não vai cair nem orvalho aqui, senão pela minha palavra. Não tenha vivo o rei para sempre. Ele era sisudo. Ele era um profeta que não tinha medo. E ele precisava, aquele tempo era um tempo de grande apatia espiritual, precisava de um homem assim. Nos dias de Jesus, João Batista veio, pregando no deserto da Judéia, pregando com intrepidez, pregando com a voz altaneira, dizendo: olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E vinha muita gente sendo batizada por João Batista. E João Batista: raça de víbora, filhos de cobra, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E, ó rei, você está errado de possuir a mulher aí. Você está errado. Ele era sisudo. Aquele tempo era um tempo de falar a verdade. O que aconteceu com João Batista? Ele foi morto. É Jesus aqui está falando: eu vos declaro que Elias já veio, e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. João Batista falou de quem? De mim. Ele é o Elias. Ele é aquilo que o profeta Isaías falou no capítulo 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Todos os montes e outeiros serão aplanados. João Batista foi este precursor de Jesus, inclusive profetizado pelo profeta Elias, lá no capítulo 40. E Jesus está falando: Elias veio e vocês não perceberam. E eles, o que vocês fizeram com ele? Tiraram, mataram, tiraram a cabeça dele, cortaram a cabeça dele. E vai acontecer o que comigo? Mesma coisa, eles vão me matar. Vou padecer na mão dos pecadores, como João Batista padeceu. E aqui os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Então Malaquias está dizendo: vai vir o profeta Elias. E Deus enviou o profeta Elias, o espírito do profeta Elias, o mesmo espírito que agiu lá com o profeta Elias, estava sobre João Batista, como precursor da vinda de Jesus. Então o contexto espiritual, na época do profeta Elias, era muito baixo. A fervura espiritual não tinha nem fervura, estava muito baixo. No tempo do profeta Malaquias, a mesma coisa. O povo ignorante, insolente: aonde está o Deus do juízo? É inútil se vir a Deus, para que eu estou fazendo isso? E quando levava animal para sacrificar, levava animal cego, aleijado, o pão era imundo, era divórcio do sacerdote, divórcio de todo mundo, retenção de dízimos e ofertas que eram obrigatórios naquela época. Eu estou dizendo aqui, obrigatório naquela época, você entendeu bem? Irmãos, era esse o contexto
que Malaquias está dizendo que viria o profeta Elias. Mas qual era o contexto espiritual do povo no tempo do profeta Malaquias? É exatamente em 722, um pouco antes, as 10 tribos foram levadas cativo para a Síria. As 10 tribos foram dizimadas. Houve uma miscigenação racial. Os assírios invadiram Samaria e casaram com as mulheres que estavam ali, e levaram as mulheres e casaram lá na Síria, e julga-se que os filhos dos assírios que nasceram em Samaria, junto com os judeus, chamavam-se samaritanos, e houve um racha. Acabou a identidade racial daquelas 10 tribos. Ah, pastor, mas sobrou 2 tribos. Sobraram 2 tribos. Sobraram, é verdade. Sobraram 2 tribos. Mas ela também foi levada cativo para a Babilônia. E é para essas pessoas que o profeta Malaquias está pregando, está falando. Um contexto espiritual, um contexto caótico, de grande negridão espiritual, de grande apatia espiritual, antes que venha o grande dia do Senhor. E qual é o nosso contexto, amados? Qual é o nosso contexto? O dia do Senhor vem como ladrão de noite, diz a Santa Escritura. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Os Tessalonicenses estavam confusos em relação à vinda de Jesus, e o apóstolo Paulo escreve a 2ª carta, dirimindo essas dúvidas, dizendo o seguinte: não movais a mente de vocês nessa questão, porque Jesus não virá antes que aconteça pelo menos 2 coisas. A apostasia. Aqui Paulo coloca um artigo definido: a apostasia. Apostasia sempre teve afastamento da fé, sempre teve pessoas afastando do culto, sempre teve pessoas se afastando da santidade de Deus, da palavra de Deus, da centralidade da palavra de Deus. Sempre teve pessoas afastando, negando a fé, dando coceira no ouvido, recusando a verdade, dando ouvido à fábula. Sempre teve isso. Sempre. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que quando Jesus voltar, na iminência da volta de Jesus, acontecerá a apostasia. Irmãos, nós estamos vendo aí pessoas velhas na igreja, inclusive na igreja reformada, voltando ao catolicismo romano. Voltando. Seminaristas trancando a sua matrícula no seminário e voltando para o catolicismo romano. Oficiais da igreja dizendo: não quero mais Deus, não quero saber mais de Deus, não quero saber disso, que eu ganhei com isso. Olha o Malaquias falando aqui, olha Deus falando conosco aqui. Como será o contexto? Observa o sinal de apatia espiritual, de desleixo espiritual, de pessoas egoístas, avarentas, amantes de si mesmo, pensando só em ganhar dinheiro e se dar bem nesta vida. E Jesus falou: não adianta a pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E o Espírito de Deus nos fala, meus irmãos, nos desperta nessa noite para nós que temos a luz divina da palavra dele. Acorde, porque você vai ouvir a voz de arcanjo e a trombeta de Deus numa hora que Jesus falou: o Filho do Homem virá numa hora em que não penseis. Não penseis. E eu falo isso, irmão, tremendo de temor a Deus em relação a isso. Eu vou me deitar e dizer: ó Senhor, tomara que o Senhor venha hoje para nos levar deste mundo mau. Tomara que o Senhor venha nos resgatar. Tomara que o Senhor venha, de fato, nesse grande dia para nós, para encontrar com o Senhor, irmãos. Quando você vê igrejas lotadas, filas quilométricas, o que você está vendo lá dentro, irmãos?
O que você vê lá dentro? Falso evangelho, mito, pregação sobre mito, inverdades, promessas que não estão exaradas nas Escrituras Sagradas. Porque a palavra fé na Bíblia sempre está condicionada à promessa. Eu creio na promessa, porque se eu não creio na promessa, ou se eu não crer numa promessa exarada na Escritura, é fé na fé. É fé na fé. Isso não é fé bíblica. Qual era a promessa de Deus que Hebreus capítulo 11 delineia? Qual era a promessa de Deus? Uma cidade melhor. Uma cidade melhor. E aquelas pessoas morreram queimadas, morreram famintas, morreram sedentas, cerradas pelo meio. As mulheres tiveram como prêmio levado seus filhos, queimado seus filhos. E diz lá, eles perseveraram na fé. Quando ele diz perseveraram na fé, perseveraram numa promessa de uma cidade que eles não, diz Hebreus, que eles viram de longe eles viram essa cidade. E eu te pergunto, você vê essa cidade? Você consegue bater os olhos nas Escrituras, na promessa de Deus nas Escrituras e ver essa cidade? E, meu irmão, então nós precisamos orar como o salmista Davi. Desvenda os meus olhos para que eu veja a glória do Senhor, as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, Senhor. Então o Malaquias está dizendo, olha, preciso que vocês despertem. Primeiro, voltando para a palavra do Senhor. Toda a palavra do Senhor. Observe os sinais que estão acontecendo. Observe. Esse é o nosso contexto dos nossos dias. E o relógio do grande dia do Senhor está batendo tic-tac. Está batendo. Parece que está dando a última volta no ponteiro. Não se preocupe, amados irmãos. Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Se preocupe em servir a Ele. Se preocupe em dedicar a sua vida a Ele. É o mínimo que Ele pede de nós. Porque Ele fez por nós é muito grande. É muito grande. Salmo 127 diz, a menos que o Senhor edifica a casa, em vão trabalho que edifica. Não adianta você trabalhar. Não adianta você trabalhar igual um maluco, não vindo à igreja, negligenciando os cultos a Deus, não vindo nos cultos de ensinamento, no culto de oração, para buscar essas coisas efêmeras. Busque a Deus. Eu não vi, diz o salmista, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi. E eu também nunca vi. Nunca vi. Nós precisamos ser zelosos, irmãos, com o culto a Deus. Zeloso com aquilo que Deus tem nos dado. E o relógio de Deus está girando. Está girando. Jesus disse que haveria esfriamento do amor, não é verdade? Paulo diz que nem todos Israel são verdadeiros israelitas e que Deus no final salvará somente o remanescente. Qual era o contexto espiritual do tempo do profeta Elias? Adoração a Baal. Quantos tinha lá que Elias nem sabia? 7.000. Esse é o remanescente. Esse é aquele que não arreda o pé. E Deus disse, Elias tem 7.000. Não é eles que foram para Deus. Deus disse, eu reservei 7.000 que não dobraram o joelho a Baal e não beijaram a mão dele. Tem 7.000 aí, você está sozinho nada não. Está sozinho não. Isso alegra o meu coração, amados irmãos, que no meio de tanto esfriamento espiritual, no meio de tanta apatia, indolência espiritual, o Espírito Santo tem os seus. Deus tem os seus, que estão ali perseverando, não eles perseverando, mas Deus nos fazendo perseverar. Então Paulo conclui
em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que haverá esse afastamento da fé, da verdade de Deus. Você conhece alguém que estava entre nós e hoje não está mais? Você conhece? Eu conheço muitos. Por quê? Malaquias diz que o Senhor vai vir ferir a terra com maldição. Mas antes que isso aconteça, Paulo diz: estou plenamente certo que o Senhor que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Esse é um tempo, irmão. Então observe aqui a última trombeta tocando em Malaquias. Do Antigo Testamento, desse interregno para o Novo Testamento, a última trombeta tocando. Desperta, volta para a minha palavra. Olhe os sinais, povo, auditório de Malaquias. E nos dias de Jesus, olha, meus discípulos, vai haver um esfriamento do amor. Vai haver grande tribulação, meus discípulos. E eles tinham, irmãos, uma consciência de que o Senhor viria instaurar o reino de Israel, e eles perguntaram para Jesus: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E fazendo uma paráfrase, até Guanabara. Aí está você, alcançado pelo Evangelho da graça de Deus. Então olhe os sinais, observe os sinais: apatia espiritual, afastamento. É o mesmo contexto de Elias, irmãos, é o mesmo contexto de Malaquias, é o mesmo contexto de João Batista, é o mesmo contexto nosso. Nada mudou. Jesus tem um versículo tão pequeno na Bíblia que isso, como diziam os antigos, né, nos deixa encabulado. Nesse contexto da vinda de Jesus, Jesus vira para os discípulos e diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre da mulher de Ló. Mas por que Jesus disse isso? Por que ele não falou: lembre de Abraão, lembre de Isaac, lembre de Jacó, lembre dos patriarcas, lembre de Elias, lembre dos profetas? Mas ele falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Ele está falando no contexto da vinda dele, porque a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Ela saiu de lá, mas o coração preso. Lembra da mulher de Ló, povo meu. Lembra da mulher de Ló. E ele fala, irmão, aguçando nos meus ouvidos e no seu. Lembra da mulher de Ló. Não fique preso a essas coisas. Dedique sua vida a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida de mim e de você, cuida da nossa família. Se eu dedico a minha vida a Deus. Irmão, nós passamos por tantos percalços, por tantas dificuldades, que às vezes elas estão atreladas a esse desleixo da vida espiritual com Deus. E às vezes estamos, como diz Hebreus, né? Capítulo 10, estamos pisando o sangue da aliança da graça, menosprezando o sangue da aliança da graça. Eu vou enviar o profeta Elias, olhe os sinais. O que aconteceu com Elias? Aconteceu Malaquias, João Batista, Jesus. E agora? O que está acontecendo? O que a Escritura fala? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, irmãos. Vamos orar.